Opa, beleza, pessoal? Vamos lá para mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre PWA com o Delphi. PWA é uma forma da gente utilizar nossas aplicações web como se fossem aplicativos nativos, tanto para Android, iOS, até mesmo para Windows e Linux. Então, a gente é a possibilidade de a gente instalar, né, a nossa página web como se ela fosse um aplicativo. Então, o usuário ele vai ter a sensação de estar utilizando um aplicativo, mas com a vantagem de que a gente, com uma base de código só, a gente cria um aplicativo que vai rodar em ambos, né, ou em todos esses sistemas operacionais. E a gente vai ver como a gente faz isso com o Delphi de uma forma extremamente fácil, tá? A gente vai fazer aqui o passo a passo para vocês entenderem todo o processo. Eu criei uma postagem aqui no nosso blog falando sobre PWA, tá tudo detalhado aqui, a gente vai ver um pouco de teoria, mas a gente já vai partir para a prática, tá? E também um repositório no GitHub, onde está o exemplo que a gente vai utilizar aqui na aula. A gente vai acessar a câmera aqui, vai ser um exemplo bem interessante para a gente ver ele funcionando tanto no Windows quanto no Android, ok? No PWA, pessoal, tudo se inicia com uma página web. Então a gente cria a nossa página, a nossa aplicação web, e aí, com algumas configurações, o sistema operacional, por exemplo, o Android ou o iOS, permite que a gente instale essa página no celular como se fosse realmente um aplicativo nativo. E ele dá várias permissões e vários acessos para a gente, como se fosse ali realmente um aplicativo que esteja rodando nativamente ali. Vou falar um pouco sobre as vantagens dele. Além da gente poder instalar, né, em vários sistemas operacionais, a gente também tem a possibilidade de trabalhar offline. Então, a gente consegue trabalhar com dados offline, caso a internet caia, por exemplo, né, com o Service Worker. E isso, o Delphi já vai fazer automaticamente para a gente ali, vocês vão ver como que é super interessante, tá? A gente pode trabalhar com cache, né? A gente pode sim distribuir eles em lojas, como a Play Store, por exemplo, e aí a gente pode executar ele no navegador. Como é uma página web, a pessoa não precisa instalar ele para testar, por exemplo. Ele pode utilizar esse aplicativo ou esse sistema diretamente no navegador, e caso ele queira, aí sim ele instala, tá? Aqui eu menciono quais sistemas operacionais que ele pode ser instalado, né? Então Windows, Mac, Linux, Android, até mesmo no Xbox você consegue instalar um PWA. Ele abre ali com a exibição em tela inteira, como se fosse um aplicativo nativo mesmo, né? A responsividade dele é algo bem interessante e essa possibilidade da atualização automática. Como ele é, na essência, uma aplicação web, ele, quando você alterar a sua aplicação web, automaticamente já vai atualizar todos os dispositivos que estão utilizando ele. Você não precisa ir lá e atualizar um por um. E também tem a possibilidade de utilizar ali o Push Notification, que é algo bem interessante. Citei aqui algumas empresas grandes que utilizam PWA, tem várias outras, né? Destaquei algumas aqui interessantes. E aqui eu falo como que a gente vai utilizar, como a gente vai criar uma com o Delphi. Eu vou mostrar aqui na prática rodando, tá? E depois eu vou mostrar passo a passo como que a gente cria, como que a gente faz a criação ali. Tem várias coisas aqui demonstrando, depois a gente vai ler mais um pouco esse nosso post. Vamos acessar o Delphi aqui então. Aqui, pessoal, a gente tem então essa aplicação, tá? É uma aplicação utilizando o TMS Web Core. Então a gente criou essa aplicação web aqui, a gente tem um curso, inclusive, ensinando passo a passo como criar aqui no canal. E eu vou rodar ela aqui já para a gente ver, ó. Então eu vou rodar ela está rodando como uma aplicação web normal aqui no navegador, né? Eu posso acessar a câmera aqui, tirar foto, enfim, fazer algumas coisas aqui. Só que notem, pessoal, que ele dá essa opção para a gente, ó, instalar e o nome ali que a gente configurou. Outro site, por exemplo, nosso blog não dá essa opção. Aqui dá, ó. Então eu posso clicar aqui, ó, ele me oferece para me instalar, instale o app, ó. Então eu vou clicar em instalar. Olha só, ele fechou lá no navegador e abriu como se fosse um app mesmo, né? Como se fosse um programa nativo do Windows, ó. Eu vou fechar aqui, ó, ele até cria para mim um atalho lá na área de trabalho, ó. Ele está aqui, eu clico, ó, como se fosse um aplicativo criado no Delphi, né, para o Windows mesmo. E eu posso aqui, ó, ele pede permissão para acessar a câmera, eu posso conceder, ó, pronto, estou vendo a câmera do notebook que eu estou utilizando aqui, posso capturar a imagem, posso digitar os textos aqui, aparece aqui, né? Inclusive essa opção aqui eu deixei de exemplo. Caso a gente desligue a internet aqui, pessoal, aqui vai aparecer que está offline. Então, eu poderia desabilitar um botão de enviar enquanto está sem internet. Ou eu poderia, por exemplo, ativar o modo offline dele, né? Pegar os dados offline, né? Então, eu já deixei esse exemplo aqui. Fica aqui no Create, ó, no Create do formulário. Se a gente olhar aqui, ele seta esse evento aqui, ó, no Online Change. Então, simplesmente aqui a gente está setando e aqui a gente está olhando, se a application.isOnline, a gente
troca o que está escrito lá nesse label e a gente poderia fazer várias outras coisas, tá? O Java ficou de exemplo aqui. Então, já está instalado aqui, pessoal, no nosso Windows. Como que a gente faz isso no Android? Agora eu vou mostrar para vocês. Inclusive, a gente pode desinstalar, ó. A gente vem aqui e pode desinstalar ele aqui do Windows, se a gente quiser. Como que eu vou fazer, pessoal? Esse código-fonte que está aqui, ele está nesse... ele joga, né, nessa pasta aqui, na pasta de release, tá? Então, eu já troquei aqui, ó, para release. Ó, tá em release. E aí, ele gerou esses arquivos aqui, que é os arquivos da nossa aplicação web. Eu vou acessar, então, ó, já estou com o FTP acessado aqui. Vou pegar, então, esses dados, ó, dessa pasta e vou jogar lá, então, na nossa hospedagem. Enquanto sobe aqui, o que que eu vou fazer, pessoal? Então, a gente vai acessar pelo Android agora para a gente ver como que funcionaria essa instalação. Já upei lá, onde que fica, pessoal? Inclusive, vocês vão poder acessar isso aqui depois, tá? Então, tá lá no nosso codefordef.com.br e aqui eu vou ter aqui, ó, PWA Delphi. Então, a mesma aplicação que a gente acabou de ver, só que agora ela tá lá na nossa hospedagem, ó, tá oferecendo para instalar aqui também. Então, eu vou acessar ela agora pelo celular, ó. Vou selecionar aqui, vou colar aqui que eu já estava com ele copiado aqui, né? O mesmo link ali. Então ele está abrindo aqui para a gente a aplicação. Aí ele já deu essa opção de instalar, tá vendo? Ó? Já apareceu em cima aqui, ó, essa opção para fazer a instalação. Ó. Eu posso utilizar ele aqui no navegador, como se fosse uma aplicação web. Eu vou clicar em instalar. Ó, ele acabou subindo aqui a opção, mas basta a gente clicar aqui nos três pontinhos, né? Cliquei nos três pontinhos ali. E aí a gente tem aqui, ó, adicionar a tela inicial, tá vendo? Adicionar a tela inicial. Então, clicando aqui, ele já dá essa opção de instalar, ó, e criar um atalho, tudo mais. Então, vou clicar aqui para instalar, ó, instalar. Ele já está instalando para a gente e já vai criar lá na área de trabalho também, ó. Vai criar um ícone aqui, ó. Tá fazendo a instalação, né? Ó, C4D app instalado. Deixa eu ver onde ele jogou aqui o atalho. Deixa eu ver se eu estou na home aqui. Deixa eu ver. Eu acho que eu não selecionei a opção para ele criar um atalho, né? Mas enfim, ó, ele vai abrir, pessoal, tá vendo? Ele abriu como se fosse um aplicativo mesmo, ó, tá vendo? Então, aqui como se eu tivesse um aplicativo nativo, ó. Então, ele abre tela inteira, ó, eu não consigo, o usuário não consegue perceber que ele está no navegador, ó. Então, eu posso ligar a câmera aqui, ó. Eu clicar aqui para ligar a câmera, ele vai pedir permissão, então vou pedir, vou conceder, ó. Então, ele já faz isso aqui tudo automático, eu só coloquei o componente mesmo de câmera ali, ó. Ele já está acessando a câmera aqui do meu celular, então eu consigo aqui, ó, capturar, né? Aí eu consigo aqui inserir os dados aqui, né? E clicar aqui de uma forma bem tranquila. Então, ele está aqui como se fosse um aplicativo mesmo, instalado aqui. Deixa eu ver, ó, ele criou o atalho aqui então, ó, tá vendo? Ele criou o atalho aqui. Eu posso pegar esse atalho, arrastar aqui, trazer para minha tela principal e aí utilizar como se fosse um aplicativo. Olha que interessante. Isso é bem legal, né, pessoal? Agora a gente vai ver como que a gente faz, né? Como que o Delphi conseguiu fazer isso aqui para a gente. Vocês vão ver que é algo bem tranquilo, que é algo bem simples de ser criado, tá? Para vocês entenderem como é fácil criar, pessoal, eu vou até pegar um outro Delphi que eu já estou aberto aqui. Vou criar uma aplicação nova para vocês entenderem o passo a passo. Então a gente vem aqui em File, New Folder. Aí eu seleciono aqui TMS Web. Ele já traz uma opção aqui para a gente, ó. Essa aqui, ó, TMS Web PWA Application. Vou selecionar ela, vou dar um OK. E pronto, pessoal, ele já trouxe toda a estrutura aqui para a gente e tudo que a gente precisa para ter um PWA. E eu vou explicar agora aqui o que ele faz. Primeira coisa, eu vou salvar tudo aqui então. Salvar na nossa área de trabalho mesmo aqui, eu vou colocar aqui então PWA YouTube. Beleza. Vou salvar aqui com os nomes que a gente já está aqui mesmo, tá? Aqui a Unity 1 mesmo. Ele vai pedir para mim salvar aqui também o projeto HTML, o projeto CSS, ó. Aqui também o manifesto, o Service Worker também. Então, tudo que ele pedir para mim salvar aqui, eu vou salvar com os mesmos nomes aqui. Não vou me preocupar com o nome agora. Aqui, pessoal, a gente já tem um PWA, então. Se eu colocar aqui um botão, ó. Se eu colocar aqui um Web Button. Vou dar apenas uma mensagem aqui, ó. Show. Message. Ó. PWA com Delphi. Com Delphi. E eu rodar, ó. Vou rodar aqui. Deixa eu ver qual navegador que ele vai abrir. Ó, já abriu aqui. Beleza? Então, já está rodando aqui para a gente. Ó. Eu vou até trocar aqui. Então, a gente pode vir aqui ó, e trocar e escolher qual navegador, tá? Eu quero no Chrome aqui. Beleza. Então, olha só, pessoal. Ele já trouxe a opção para mim instalar ele, ó, tá? Já trouxe com os ícones aqui, tudo certinho, tá? O que ele fez, pessoal? Vamos lá, vamos entender aqui. Para que se crie um PWA, é preciso seguir algumas normas, tá? E isso aqui não tem nada a ver com o Delphi em si. Isso é uma norma para qualquer PWA, né? Então, mas o TMS Web Core, ele já cria tudo pra gente. Você viu que eu não precisei criar nada, eu já tenho um PWA
feito, tá? Eu não precisei me preocupar com nada. Então, o que é necessário, pessoal? A gente tem esse manifesto aqui, que é esse manifesto JSON, tá? Nesse manifesto, eu vou até abrir essa pasta aqui, só para vocês entenderem. Vou pegar da nossa aplicação aqui mesmo, ó. Vou vir aqui, ó, que é o mesmo aqui, né? Então, eu vou clicar aqui, ó. Esse manifesto é o quê, pessoal? É um arquivo JSON que tem as configurações para que o navegador entenda, né, que a gente está criando um PWA. Então, aqui a gente tem algumas coisas que são padrão, né? Que são padrões, né? Independente da linguagem que você está utilizando, você tem que seguir esse mesmo padrão aqui, ó. Então, por exemplo, o short name é o nome que aparece quando ele está instalado aqui, ó, tá? Então, por exemplo, quando ele está instalado aqui, o nome que aparece aqui é o short name. Quando eu acesso quando eu acesso aqui, ó, tá vendo? Esse C4D é o short name. Aí a gente tem outras opções aqui, ó. Deixa eu achar aqui, acho que ele abriu no outro navegador. Ó, tem o name da aplicação, tem a descrição da aplicação, né? Qual que é a URL base que a gente vai utilizar. O display aqui, se vai ser na vertical, na horizontal, né, em retrato ou paisagem, qual que é a cor do tema, qual que é o background. Se a gente notar, quando a gente abriu ele aqui, ó, então deixa eu vir por aqui, ó, vou fechar ele aqui e vou abrir de novo, ó. Ele abre uma espécie de um splash com a tela branca, tá vendo? Então eu posso configurar para que não venha branco, né? Para que venha a cor que eu desejar, uma cor que combine mais com com o meu ícone, por exemplo. Então eu posso trocar todas essas cores aqui, ó, tá? E também aqui a gente tem a questão do ícone, ó. Então, a questão dos ícones estão configuradas aqui. Então, a gente tem que ter esses três ícones, tá? Esse 64 por 64, 256 por 256 e o 512 por 512. Mas ele já traz aqui para a gente também esses ícones, ó. Esses ícones aqui, né? E aqui no arquivo ele está fazendo referência àqueles ícones lá, ó, tá? Eu vou mostrar como que a gente faz, onde que a gente vê esses dados aqui, ó. Então, por exemplo, ele já trouxe aqui para mim, ó, o ícone grande, ó, tá? Ó, na verdade, deixa eu ver na outra pasta. Daí eu vou acessar outra pasta para vocês entenderem melhor. Eu vou pegar a pasta do que a gente acabou de criar. Fica mais fácil, tá? Deixa eu abrir aqui. Ó, aqui é a pasta que ele criou, tá? São os mesmos dados, só que lá eu já troquei a imagem. Então, ó, por exemplo, ele traz essas imagens como padrão, tá? Então, ó, tem uma de cada tamanho. Ó. Tem essa menorzinha, 64 por 64, 256 e a outra maior aqui, que é 512. Então, o que que eu fiz? Eu vim aqui e troquei essas três imagens, né? Mantive o nome aqui, troquei as três imagens por três imagens minhas, que basicamente é a nossa logo aqui. Beleza. Fora isso, eu não fiz nada, pessoal. Só troquei a imagem mesmo. O resto é uma aplicação normal. Esse manifesto ele já vem todo preenchido. E de onde ele pega os dados? Se a gente olhar aqui, ó, se a gente vier aqui em Project Options, aí a gente vai acessar aqui, ó, TMS Web e Compile. E aqui a gente vai ter aqueles dados. Tá vendo aqui, ó, PWA? Então tudo do PWA tá aqui, ó. A descrição tá aqui, o nome, né? Qual que é a cor do background, ó. Então basta vir aqui, ó, eu quero que a cor seja azul, preta, então, enfim, eu seleciono a cor aqui. Qual que é o nome do manifesto, né? O manifesto JSON, que é o manifesto, que é o nome que está aqui, ó. Manifesto JSON, poderia ser outro nome, não tem problema. Qual que é o ícone, ó? O ícone de 512, de 64, 256. Ele já trouxe aqui pra gente, mas eu poderia colocar um ícone aqui com outro nome, simplesmente vir aqui e selecionar, tá? Qual que é a base URL? Então, pessoal, a gente não tem que se preocupar com nada, né? Ele traz facilmente aqui pra gente. Você aqui de dentro do Delphi, você consegue fazer todo esse preenchimento aqui, ó. Inclusive, aqui são arquivos que você pode copiar automaticamente. Então, por exemplo, se você criou um cardápio online, né? E aí você quer que os PDFs do cardápio ali do menu seja carregado para que caso cabe a internet, fique sem internet, esteja offline, basta você vir aqui, ó, colocar qual é a extensão, PDF, por exemplo, ele já baixa ali para a gente e já deixa tudo disponível, tá? Então todos os dados a gente altera por aqui de uma forma bem simples e ele mesmo se encarrega de preencher o manifesto, né? Nessas variáveis que estão aqui, tá? Além disso, a gente tem os ícones, tá? E aqui também tem um server worker que serve para a gente utilizar ali os dados em cache e ele já faz isso tudo automaticamente para a gente de uma forma bem tranquila. Então, se eu pegasse essa aplicação, já colocasse lá no nosso servidor, a gente já teria então ali um PWA rodando funcional, tá? Muito tranquilo. Se você já tem a sua aplicação WebCore criada, é bem tranquilo você criar também, você alterar ela para ser um PWA. Basicamente, você vai criar essa aplicação igual a gente criou aqui vazia,
né? Você vai jogar os seus ícones lá, esse manifesto aqui também, né? E fazer uma alteração também no seu arquivo HTML da sua página principal ali. Então lá no post vai estar detalhado essa parte. Caso você tenha alguma dificuldade, é só perguntar ou no comentário aqui do YouTube ou no nosso grupo do Telegram. O link também tá aqui na descrição, que a gente vai te ajudando ali, tá? Te auxiliando em tudo. Então deixe o seu comentário aqui, pessoal. Se você gostou desse conteúdo, se ele está te ajudando, seu comentário ajuda bastante a gente, o YouTube entregar nosso conteúdo. Ative a notificação também para receber quando a gente postar novos vídeos, né? E também curte esse vídeo que ajuda o YouTube a entregar ele para mais pessoas. A gente viu aqui como a gente cria então esse PWA com o Delphi, que é extremamente simples, né? Como é o funcionamento de um. Então a gente está vendo aqui ele no Windows, a gente está vendo ele aqui no Android. Se você tiver um iOS, da mesma forma ele vai funcionar. Vou deixar também todos os links aqui do nosso post aqui, que está bem detalhado, tá? Inclusive aqui como que você faz para que converter, né, um projeto web já existente. Tá o link aqui para você baixar essa aplicação também e fazer o teste ali nela, né? Vou deixar os links aqui também na descrição. Inclusive eu vou deixar um link de um outro teste, né? Que é um teste que vem no próprio componente, que é a da calculadora. Então se a gente acessar aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês rapidinho. Se a gente acessar aqui, tá também aqui no nosso servidor, em vez de PWADL, você coloca aqui, ó, Calc. Tem uma calculadora aqui, né, funcional, que você também pode instalar ela no seu computador, no seu celular, para você testar aqui como que funciona, né? Enfim. No mais é isso, pessoal. A gente se vê no próximo vídeo. Sugestões para tema, deixa aqui embaixo nos comentários também, que a gente sempre responde vocês ali e também busca fazer vídeos novos que interessem a todos, beleza? Então até a próxima.